Falou no politicamente correto, eu também ia pegar nisso porque sei que o professor também costuma falar desse aspecto e teoriza muito o aspecto do politicamente correto. Nós já vamos com 40 minutos de programa e temos falado sistematicamente do populismo, mas a verdade é que o futuro da democracia liberal e se ela pode entrar em crise não está só assente no populismo. Há muitos teóricos, outros filósofos também, que apontam o fenómeno do politicamente correto como um perigo para a democracia liberal, que defende muito a questão da liberdade de expressão. Ora, o politicamente correto e também, se formos recuarmos a uma literatura mais clássica, ao George Orwell, que fala muito também da questão do politicamente correto. Então, o que é que acha? Nos Estados Unidos, cada vez mais, e principalmente agora também com a questão do racismo, do George Floyd, também cada vez mais se tem falado do politicamente correto. O politicamente correto é ou não um perigo para as democracias liberais e de que maneira é que ele pode representar um perigo se o professor achar que ele é um perigo, de facto? Ok. A questão é complicada, de facto, porque, aliás, como todas as vossas questões têm sido, há sempre aqui um lado de ambivalência, não é? Como o populismo pode ser lido de várias maneiras, aqui também temos um pouco isso. Vamos lá ver. O politicamente correto, no meu entender, bom, antes de mais, o politicamente correto do ponto de vista da história, de facto, e falou aí do Orwell, não é? Do politicamente correto, de facto, tinha que ver com outra coisa, tinha que ver lá no tempo do socialismo real e no quadro dos representantes e dos membros do aparelho do socialismo real, que fosse na antiga União Soviética, fosse em qualquer outra república socialista, havia esta questão da correção política, não é? E o desvio da correção política era um problema. Mas, evidentemente, não é nesse sentido que a expressão politicamente correta é o ex-emprego. Na verdade, o politicamente correto, no sentido que é dado hoje em dia, eu penso que é uma coisa que está mal compreendida. O que é o politicamente correto? Talvez, ou então trocar as palavras e não falar de politicamente correto, que é uma expressão um pouco, tem muita história, tem muitas camadas e que acaba por ser uma expressão que produz muitos equívocos e que são naturalmente aproveitáveis politicamente. O que é que eu entenderia por politicamente correto, não é? A meu ver, são práticas da ordem das políticas públicas, práticas, sobretudo, discursivas, têm a ver com o discurso, não é? Sobretudo discurso, porque o discurso é uma prática, é um agir de inclusão quando estamos em contextos de relações assimétricas, não é? Ou seja, quando estamos num contexto em que é o Estado ou alguém que representa o Estado está numa relação com a sociedade. Eu, professor, eu, por exemplo, estou numa relação assimétrica com os meus alunos, porque eu, de algum modo, estou em nome do Estado, numa universidade pública. Mas é o professor dos filhos que estão na escola, é o funcionário público que está por detrás de um balcão a atender no Serviço de Segurança Social alguém que vem de uma minoria, é os representantes públicos, políticos, é o que então? É um cuidado de inclusão que implica, naturalmente, cuidados com a linguagem, cuidados, por exemplo, tão simples quanto isto, o cuidado de que um manual escolar não transporte consigo um preconceito ou alguma forma de violência simbólica que, enfim, estaria associada a uma minoria, associada a um grupo social que histórica ou culturalmente foi discriminado, foi excluído, foi posto fora do âmbito justamente, olhem, daquilo que eu estava a dizer da democracia, não é? Do âmbito dos iguais, do âmbito dos que fazem parte, não é? Ora bem, nesse sentido, é uma política de inclusão. E é uma política de inclusão que tem dois lados. Tem um lado de autolimitação, porque no fundo é isto, o representante da relação assimétrica, na relação simétrica que vem do lado do Estado, vem do lado do poder, daquele que tem poder, algum poder que seja, ou pelo menos esteja em nome desse poder, mesmo que não tenha poder nenhum, esse aí escolhe
autolimitar-se. Escolhe ou é obrigado pelo Estado a autolimitar-se. Eu não posso usar expressões misóginas, eu não posso usar expressões racistas, eu não posso usar, não devo e não posso, não devo e não devo poder mesmo usar este tipo de expressões. E o mesmo vale para todos os âmbitos em que nós estejamos a trabalhar numa relação assimétrica. Isto é o lado da autolimitação, digamos. Eu devo não fazer qualquer coisa. Não é a minha liberdade de expressão que está em causa. A minha liberdade de expressão estaria em causa se eu depois não pudesse, fora do meu âmbito de lecionação, nas minhas funções profissionais, eu não pudesse escrever o meu romance, ou o meu poema, ou realizar um filme, ou escrever um ensaio, onde dissesse o que bem me entendesse do ponto de vista de todos os aspectos. E, portanto, há que ter em atenção esta diferença. Um contexto em que nós estamos numa relação assimétrica pressupõe alguma autolimitação, que é uma autolimitação inclusiva. Não é? O que não significa essa autolimitação estender-se aos outros campos da minha vida e da minha produção e da minha expressão, que é outra coisa completamente diferente. Não é? Portanto, não há nenhum conflito entre liberdade de expressão e esta autolimitação. Depois há um segundo nível de políticas inclusivas, portanto, no que diz respeito às nossas práticas discursivas, e que é, digamos, uma espécie de dar voz àqueles que não tiveram voz. Dar voz àqueles que historicamente foram excluídos do lugar de voz, excluídos do sujeito que fala. Não é? E isso é o tópico do lugar de fala, por exemplo, não é? Que é, eu vou dar voz àqueles que foram vítimas da exclusão, eu vou dar voz àqueles que foram vítimas da violência. Não significa, com isto, excluir qualquer outra pessoa. Significa incluir e dar primazia, digamos assim, dar um primeiro lugar a esses que não puderam falar antes. Não é? E, portanto, há aqui políticas de autolimitação, por um lado, e políticas de afirmação, por outro, daqueles que não tiveram lugar. Nenhuma delas pressupõe uma ameaça à liberdade de expressão e nenhuma delas pressupõe, digamos, uma exclusão. Do ponto de vista da definição de politicamente correto, sabendo que a expressão politicamente correta é uma expressão complicada, como eu disse, com muitas camadas e camadas complicadas. Não é? Agora, há um problema, de facto, dito isto. E o problema é qual? É quando o politicamente correto, eu no outro dia escrevi qualquer coisa neste sentido, o politicamente correto é incorretamente interpretado. O que é que significa? Significa que o politicamente correto não deve transformar-se num partido do politicamente correto. Não deve se tornar um hardliner da política. Hard politics, não é? Política dura. Porquê? Porque ele é da esfera das políticas públicas. É da esfera do detalhe, de cada caso é um caso. E não é fácil, do ponto de vista da política, que esquematiza e polariza e que faz grandes oposições, conseguir encontrar uma justa medida depois da aplicação do politicamente correto. O politicamente correto deve ser da ordem, digamos assim, de um grande consenso em torno de políticas de inclusão, mas não significa algo que deva ser à ordem da luta política no sentido justamente da hard politics que polariza. Isso acaba por dar num desvirtuamento do politicamente correto, que acaba por conduzir a fenómenos de exclusão, que era aquilo que justamente eu não queria, não é? E possivelmente também a situações em que a própria liberdade de expressão pode estar em causa. Mas dito isto, eu queria dizer uma outra coisa, que é, há um lado que eu acho particularmente, eu vou usar um termo que talvez não seja muito correto, mas irritante, que é o quê? Que é uma certa denúncia do politicamente correto, que não visa restaurar um bom politicamente correto, um politicamente correto corretamente interpretado, mas visa, pelo contrário, não é? Pelo contrário, agredir toda a possibilidade de politicamente correto, agredir e recusar alguma obrigação de inclusão. No fundo, o argumento deixa de ser, ou melhor, o argumento contra o politicamente correto deixa de ter em vista
liberdade de expressão ou qualquer transgressão dos limites do politicamente correto e passa a ser simplesmente uma reivindicação da liberdade de oprimir. De voltar a chamar nomes a uma minoria, de voltar a poder ser misógino, racista, porque por simplesmente isso é só liberdade de expressão. E isso não é aceitável num quadro de relações assimétricas. E não é aceitável que um pacto social que faz uma comunidade inclusiva, democrática, se disponha a tolerar que os seus representantes, que aqueles que dão o corpo, não é? E o serviço à causa pública se disponham a usá-la para discriminar, para racializar, para de algum modo libertar novamente, digamos assim, o direito a oprimir. E isso não é aceitável. E é isso que acontece. O politicamente correto tem sido, em grande medida, um cavalo de Troia do tal populismo, a crítica ao politicamente correto. E deixem-me só dizer mais uma coisa. O que é que se passa com o politicamente correto? Qual é a estratégia aqui que tem que ser denunciada? O politicamente correto, em grande medida, é um pouco como o Código da Estrada. O Código da Estrada diz, por exemplo, que nós não podemos andar a mais de 120 na autoestrada, não é? Eu diria que uma boa parte da população não anda a mais de 120 porque o Código da Estrada diz que não devemos andar a mais de 120. Mas há depois um conjunto, uma minoria de pessoas que anda a muito mais que 120, não é? E que transgride esse código. Imaginem que o politicamente correto é o Código da Estrada. E que depois aqueles que criticam o politicamente correto dizem que o politicamente correto são os que transgridem. São os que transgridem e que andam a mais de 120. Isto é batota. O politicamente correto é muito mais consensual, é muito mais algo que está incorporado nas nossas práticas comuns democráticas do que aquilo que pintam aqueles que criticam. Reparem, quando a gente vai ali, continuando a usar o exemplo das autoestradas, a gente vai por autoestrada por aí afora e chega ali à Galiza. Rapidamente as placas passam a ter a expressão das terras por onde passamos em castelhano e em galego. Não é? Este cuidado em pôr as duas línguas é parte do politicamente correto. Não é? A gente vai ao Parlamento Europeu e tem não sei quantos tradutores a traduzir para diferentes línguas. Este cuidado é um cuidado de inclusão, é um cuidado de não deixar ninguém ficar de fora, é um cuidado de não deixar que uma língua se torne hegemónica. Isto faz parte do politicamente correto. O cuidado de, por exemplo, eu ter um manual escolar em que nem todas as pessoas aparecem brancas, ou não aparecem os meninos brancos, loiros, felizes, e eventualmente um menino negro, enfim, posto na posição subserviente. Este cuidado é um cuidado politicamente correto. E, portanto, o politicamente correto, no fundo, é uma ética. É uma ética pública. E é uma ética pública que, na verdade, até nós, na esmagadora maioria, eu acredito que nós acreditemos nessa ética pública. O que acontece é que há, como em tudo, como em qualquer código, há transgressões, há exageros, há excessos. Não é? E tanto mais serão, quanto mais o politicamente correto for levado para a esfera o que eu chamei os hardliners, não é? A política pura, dura, que polariza e, portanto, se retira o politicamente correto da esfera das políticas públicas.